Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula do curso Pedalar com Segurança, que nessa aula a gente vai adotar alguns aspectos específicos de pedalar com segurança nas cidades, em que o primeiro deles é que é muito importante que nós, quando a gente pedala pela cidade, a gente busque sempre que possível antecipar situações de conflito. Então, buscar adotar uma direção defensiva. Então, é isso. A gente deve ser proativo, né, que a gente evite com que esses problemas aconteçam, né, e em especial quando a gente está cruzando, atravessando as vias, né, uma faixa de pedestre, mesmo de bicicleta, em que a gente não deve esperar somente, né, com que os carros parem, né, mas cada vez mais a gente tem que garantir que as motos também parem, né, que estejam circulando entre os veículos, né, ou mesmo em vias separadas, né, em que a gente atravesse com precaução até a gente ter certeza de que nenhuma moto ou nenhum outro veículo, em especial motorizado, ele vai cortar os carros. Então, para isso é muito importante estarmos atentas e atentos ao que o motorista e ao que o motociclista possa estar vendo, né, no espaço de circulação, e porque dirigir nas cidades é muito complexo. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muita gente com pressa, e os veículos eles podem possuir muitos pontos cegos, em especial os ônibus e os caminhões, né? Então, para ficar seguro, tente se manter visível. Então, aqui reforço, inclusive, os equipamentos de segurança que a gente já abordou em aulas anteriores, luzes, coletes, cores vivas, né, para se manter destacado, né, nas vias, e tentar fazer movimentos previsíveis. A gente vai abordar aqui em alguns slides mais para frente a questão dos sinais de ciclismo, mas nesses dois slides a gente traz algumas referências sobre pontos cegos de ônibus e de caminhões, e que é importante a gente saber que muitas vezes os motoristas não nos veem, né, então é importante a gente prever isso de uma forma proativa. E não só de veículos motorizados, né, constituído o nosso trânsito nas cidades, mas também a pedestres em qualquer caminho que você vai fazer. E eles podem estar atravessando ciclovias e ciclofaixas, muitas vezes os caminhos, né, que são mais seguros até para os próprios pedestres, né? E muitos deles podem estar distraídos, com fone de ouvido, olhando para o celular, podem ser crianças pequenas, podem ser pessoas idosas. Então é isso, para manter segurança, tentem dirigir ou pedalar devagar e com atenção. Tentem esperar a travessia dessas pessoas terminarem, né, sempre que possível, e tentem manter a calma, que é o elemento que mais nos protege nas cidades, é a calma e a tranquilidade. Então, sempre que possível, tentem respeitar os pedestres nesse lugar. E como eu comentei alguns slides para trás, para manter os nossos movimentos previsíveis, né, tem alguns gestos, né, que mesmo os próprios motoristas e motociclistas conhecem, e os mais comuns são virar à direita, virar à esquerda, né, então sempre que possível, sempre que vão fazer esse tipo de movimento, né, para virar à direita ou à esquerda numa via, ou mesmo forem fazer algum movimento que você vai mudar a sua trajetória, tentem esticar o braço, se tiverem habilidade para isso, né, e também tentem tomar cuidado com cuidados, com buracos, desculpe, e muito cuidado nas descidas, né? Então é isso. Aqui são alguns dos sinais, né, que os ciclistas fazem, né, nas cidades. Há uma série de outros sinais, mas aqui eu passo só os mais básicos e aqui nas referências vocês podem conhecer um pouquinho melhor. E aqui algumas recomendações agora sobre circular em ciclovias e ciclofaixas, né? Em geral, são as estruturas mais comuns, que são dedicadas a nós ciclistas nas cidades, né? Ou mesmo em meio rural. E sempre que houver, o mais recomendável é você utilizá-las. Eu compreendo que em algumas situações, mesmo em situações à noite, ou mesmo em infraestruturas que não são tão adequadas assim para o ciclismo, né? E que tem muitos ciclistas que evitam utilizá-las, né? Mas a regra geral continua sendo utilizá-las sempre que possível, né? E se elas não existirem e você tiver que circular pela rua, busquem ocupar o lado direito ou esquerdo da via, né? Ou seja, as extremidades. O mais comum é do lado direito, obviamente, que são onde estão os veículos com as velocidades mais baixas a princípio, mas tentem não ocupar a região das vias que é muito próxima à guia. Porque se houver um detrito ou mesmo um entulho, né, que foi carregado por uma enxurrada, por exemplo, é muito provável que você choque com ele exatamente próximo à guia, por conta da drenagem, né? Mas por isso tente ocupar o meio da faixa, não só para você ser mais vista e mais visto, né, pelos outros veículos, mas também para evitar quaisquer obstáculos, né?
E é isso, a gente pode haver tanto ciclovias, ciclofaixas demasiado estreitas, também é muito comum, infelizmente, ver veículos estacionados sobre as ciclofaixas, mas mesmo assim são as nossas estruturas, né, dedicadas para ciclismo que muitas vezes nos protegem de uma forma adequada no contexto urbano. E muitas vezes é isso, também abordo aqui como a gente circula pelas calçadas, né? Existem alguns contextos em que é mais comum a gente ter ciclovias que são instaladas junto às calçadas, né? A gente tem um tipo de estrutura que são as ciclovias compartilhadas com pedestres, né? Então essas estruturas existem e são dedicadas também a nós, ciclistas, né? Mas mesmo assim, tentem dar preferência para quem está a pé. Afinal de contas, são a prioridade, né, no nosso sistema de transporte, são as pessoas mais vulneráveis, né? E mesmo se não houver essas estruturas na calçada e vocês prefiram circular pelas calçadas, busquem circular de uma forma muito tranquila, muito devagar, ou mesmo desmontado, em especial se for em algum contexto com muita circulação de pedestres, né? E quando a gente vai pedalar pela rua, ou seja, pelo onde não há ciclovia, onde não há uma calçada, né, adequada, ou mesmo apropriada para pedalar, tentem priorizar vias mais calmas, ou seja, tentem evitar, sempre que possível, vias expressas, seja no meio urbano, no meio rural. Tentem evitar viadutos, túneis, a gente sabe que nem sempre é possível, mas essa é a recomendação geral. E nesses lugares, tentem ocupar o lado direito da via, novamente, não o extremo direito, junto à guia, junto às sarjetas, né, junto às bocas de lobo e uma série de outros obstáculos que a gente pode encontrar pelo caminho, e não só danificar a nossa bicicleta, mas também causar um acidente de trânsito, né, um conflito que é evitável, né? E nas descidas, em especial, quando a gente está com maiores velocidades, busquem ocupar toda a faixa de circulação. Um outro aspecto que é um pouco triste, né, de compartilhar com vocês é que há legislações, né, que nos protegem, que garantem que os veículos tenham que ter uma distância mínima lateral de 1,5 m, né, quando estão circulando nas cidades, que eles têm que reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclistas, e a gente tem preferência, né, no sistema viário. É triste reconhecer que os motoristas e motociclistas, muitas vezes, eles não cumprem essas regras de trânsito. Então, a recomendação é tome cuidado e não se arrisque, porque isso, infelizmente, é muito comum nas nossas cidades. Um outro aspecto que também pode ser importante levantar aqui é que, em algumas situações de trânsito, em especial quando está congestionado, muitas vezes a única opção de circulação é entre os carros, nesse corredor que se forma entre os automóveis e os ônibus, né, e caminhões. Mas só entrem nesses lugares quando vocês estiverem muito seguras que vocês podem circular por esses lugares. E cuidado, novamente, com portas abrindo, com motos que possam estar passando por esse corredor também, um lugar que cada vez mais as motos têm usados para circular, e muitas vezes em alta velocidade, e até pedestres que nessas situações de congestionamento eles possam estar atravessando no meio dos carros. Então, tomem cuidado com os pontos cegos dos veículos, em especial dos ônibus e dos caminhões, e sempre tentem conduzir com bastante tranquilidade e com bastante segurança. E agora, passando agora aqui por algumas situações de risco, em primeiro lugar nos cruzamentos, em que quando há semáforos, busquem se posicionar à frente dos carros, assim vocês garantem maior visibilidade e podem inclusive fazer contato visual com os motoristas, né, para mostrarem que vocês estão lá. E tentem utilizar algumas áreas que são dedicadas para as motos e as bicicletas, que ficam à frente desses cruzamentos. Em alguns lugares chamam de motobox, caixa de retenção. Então, algumas cidades possuem esse tipo de estrutura e, quando houver, utilizem, que assim vocês garantem maior visibilidade no trânsito. E agora, nos meios de quadra, né, aqui algumas recomendações já foram passadas, eu queria só reforçar. Tomem muito cuidado com a cobertura de portas dos veículos que estão estacionados, veículos que também estão entrando, saindo de garagens. Tem algumas garagens que, infelizmente, são muito mal projetadas, não só para nós ciclistas, mas também para os pedestres. Mas é isso. Adotando o comportamento proativo, né, e defensivo, tentem também evitar que essas situações possam causar algum conflito para vocês. As ciclofaixas podem ser invadidas por carros e por motos, como a gente já mostrou aqui em slides anteriores, e mesmo pedestres podem estar atravessando até mesmo nos meios de quadra, quando não há faixa de pedestre. Então, tentem pedalar sempre o mais devagar possível, né, para vocês conseguirem prever e evitar esse tipo de situação, e mesmo, se necessário, parem, respirem, tomem um pouco de ar para daí continuar pedalando com segurança. E, por fim, é importante também mencionar que eventualidades podem acontecer, né?
Então, pneu furado, problema nas marchas, na corrente, ou mesmo no próprio freio, isso pode acontecer. E uma série de outros problemas mecânicos, né? Então, o mais importante, a recomendação geral é façam revisões periódicas, a princípio a cada 6 meses, a cada um ano, ou mesmo menos tempo, caso você circule muito em chuva, caso vocês circulem muito e com muita frequência nas cidades, né, por longas distâncias, para quem trabalha, por exemplo, com bicicleta. Então, essas revisões tentem fazer com que elas sejam os mais periódicas possíveis. Isso não precisa só ser em oficinas mecânicas, isso existem grupos ou mesmo pessoas que ensinam os ciclistas a fazerem esse tipo de reparos, sejam pequenos como remendar um pneu, sejam maiores como trocar um câmbio, né, ou mesmo outras partes da bicicleta, mas o importante é que vocês façam revisões periódicas nas bicicletas de vocês. E esses são os conteúdos que eu quis trazer para vocês na aula de hoje. Eu agradeço. Até a próxima aula.